Oi, bom dia, amores, tudo bem? Nós estamos começando, né, iniciando aí mais uma semana de aulas e esse nosso vídeo aula se refere à última parte do nosso livro. O nosso livro desse bimestre está bem, né, bem grande, temos 3 capítulos e no vídeo aula da semana passada nós terminamos com a parte sobre os povos da África. Agora nós vamos estudar os povos da América pré-colombiana, tá? É o capítulo 3, página de 63 a 74, tá bom? Só um minutinho que eu vou pegar um papel aqui. Pronto. Então, peguem o livro de vocês e vão acompanhando, né, o livro conforme a aula, porque nós vamos ter atividades, igual nós fazemos sempre. Então, vamos lá. Quem eram esses povos da América pré-colombiana, né? Estima-se que 80 milhões de pessoas viviam na América no período anterior à chegada dos europeus, ou seja, os europeus chegaram aqui, quem que eles encontraram? Ah, os índios, tá? Os índios foi no Brasil. E o resto da América, né? América do Norte, América Central, o que que tinha ali? Era tudo índio? Era tudo a mesma coisa, né? E depois, antes do índio não tinha nada? Então nós vamos ver quem eram esses povos. Esses 80 milhões de pessoas estavam distribuídas pelo território em diferentes grupos e nações e não apresentavam, né, as mesmas estruturas sociais, políticas, econômicas e culturais. Ou seja, nós tínhamos um continente, que é o continente americano, com uma diversidade de grupos e nações muito grande, né? Isso influencia na sua estrutura, na sua política. Então, nós não tínhamos tudo igual, não era tudo índio, tá? Então, esses povos, eles tinham hábitos nômades, viviam da caça, da pesca e da coleta. Então, nômade, só para a gente relembrar um pouco, né? O que é ter hábito nômade? Nômade é uma comunidade, um povo, né? Ou uma pessoa que não se fixa na terra. Ou seja, fica se mudando de um lado para o outro, né? Não tem a fixação na terra. Por quê? A fixação na terra, o fato de ficar, né, ter uma casa e ali ficar a vida toda, ela começa a ter a partir da agricultura. É o que a gente chama de sedentarismo, né? A agricultura permitiu com que os povos plantassem e ali eles tiveram que esperar, né, dar fruto, colher. Então era muito mais vantajoso eles ficarem no mesmo terreno, no mesmo espaço onde eles plantavam. Nessa época, quando se era nômade, eles ainda não tinham, né, essa ideia ainda da agricultura, eles ainda não tinham descoberto a agricultura. Então eles viviam da caça, da pesca e da coleta, né? Eles coletavam o que eles encontravam, eles não plantavam, tá? Então eles tinham hábitos nômades. Então eles se mudavam também até pela questão do frio, da temperatura. Eles mudavam de um lado para o outro, né? Ficavam migrando, eles não ficavam sempre no mesmo lugar. Então, vamos ver como que era, né, esses grupos, qual era o nome que esses povos tinham. Na América do Norte, onde vocês têm aí Estados Unidos, né, México, Canadá, eram sociedades coletoras, como os esquimós, os comanches e os cheyennes. Comanches e cheyennes, né, assemelha muito ao índio americano. São uma espécie indígena, vamos dizer assim, mas diferente dessa que a gente conhece nos filmes. A América Portuguesa. Por que América Portuguesa e não América do Sul ou América Central? A América Portuguesa, gente, é o que a gente conhece como a parte da América que foi colonizada por portugueses, tá? Ou seja, onde os portugueses chegaram, que eram os tupiás e os chavantes. E a América Espanhola, que é a parte onde a Espanha chegou, né? Tanto que a gente pode perceber os países, né, que falam espanhol têm influência com essa época da colonização. E isso vai influenciar diretamente, tá? Vai influenciar diretamente a forma de vivência, né, de comunidade que tinha no lugar até hoje, tá bom? Na espanhola eram os charrúas. Outros povos praticavam a coleta, mas também desenvolviam agricultura de subsistência. Então agora surge, né, a ideia da agricultura. Então não são só nômades. Então na América do Norte nós tínhamos os pueblos e os ioroquenses,
e na América do Sul, os Tupi-Guarani, os índios, tá? Os povos da América pré-colombiana. Havia ainda, né, uma grande civilização que dependia da agricultura e de outras atividades econômicas. Eram os maias, os astecas e os incas. Repare que nessas três antigas civilizações, a agricultura ela já existia. Então, eles não vão ter mais a ideia, né, de viver de forma nômade. Eles já vão adaptar, né, com a forma de vida sedentária. Nessas três sociedades, os maias, os astecas e os incas, existia uma rígida divisão social e elas eram marcadas pelo desenvolvimento de importantes técnicas agrícolas. O que é a divisão social? É o que a gente tem hoje, por exemplo, classe social, né? Rico, pobre, quem vai ser o prefeito, né? Ou então, vamos lá, temos presidente, ministro, senado, prefeito, vereador. Então, é uma hierarquia, né? Uma divisão social, de classe social. E quando fala de importantes técnicas agrícolas, é porque você tinha um grupo que era destinado, né, a plantar, colher, um grupo que era ordem política, que era quem obedecia. Então, havia uma rígida divisão social, ou seja, eram grupos organizados. Os maias são mais conhecidos, né? Mas astecas e incas acredito também que são nomes que vocês já ouviram falar. São, né, civilizações muito conhecidas e elas caracterizam, né, como as civilizações mais desenvolvidas no período pré-colombiano. Antes dos maias, né, dos incas, nós tínhamos os olmecas. Eles foram os primeiros povos pré-colombianos a ter uma organização social estabelecido na Mesoamérica, tá? Então, anterior a esses três que eu falei aqui para vocês, maias, astecas e incas, existiam os olmecas, que foram eles que iniciaram, né, que começaram a ter uma organização social. Esses povos que eu disse antes, né, os pueblos, os iroquenses, Tupi-Guarani, né, cidade coletora, esquimó, tupiá, chavante, charrus, eles não tinham essa organização social, tá? Eles eram nômades. Agora nós temos essa organização social e ela começa com os olmecas. Os olmecas é atribuído então à criação do primeiro calendário do continente. Então, a gente acha que é sempre os maias, né? Na verdade, não. Então, o primeiro calendário desenvolvido no continente americano foi criado pelos olmecas, né? Além de construções artísticas gigantes em basalto. Aqui eu trouxe a imagem, muito parecida, assistada com a do livro, tá? Aqui nós temos aos Teotihuacan, atribui-se a construção de sofisticados sistemas de irrigação, palácios e templos religiosos em forma piramidal. Então aqui nós já temos uma organização em forma de pirâmide, tá? Reparem que a pirâmide ela é feita com material diferente da pirâmide do Egito, por exemplo, né? São pirâmides em forma de conteúdo de basalto, né? Pedras e esculturas muito grandes, né? Construções já são bem sofisticadas pela época que era. Olha o que eles faziam, né? Olha como que era uma sociedade bem organizada. Vamos ver agora, né, os três povos, os maias, os incas e os astecas, de uma forma mais particular, para a gente entender como que eles trabalhavam, como que eles se organizavam, tá? Então, aí os povos maias, o período de 300 a.C. a 1400 depois de Cristo, os povos maias, eles também eram conhecidos como os povos das estrelas. Eles, né, se organizaram-se politicamente por meio de cidades e estados independentes entre si, mas com uma estrutura de governo com características comuns. Os maias são conhecidos por terem tido uma das mais sofisticadas civilizações pré-colombianas, os mais modernos, né? Além disso, desenvolveram grandes cidades e tiveram conhecimentos avançados na área como a matemática. Eles criaram, né, também o calendário, e a gente vai ver como é que era feito esse calendário maia, né, a contagem, como que eles faziam conta. Então, a gente começa a ter uma evolução aí, uma sofisticação muito grande que não se tinha, né, com os olmecas e nem com os povos anteriores. É a teoria de origem, né, como que surgiu os povos maias. Desenvolvida a partir da península do Yucatán, entre o Golfo do México e o Mar do Caribe, onde hoje se localiza a região de Honduras. Então, é onde surgiram os povos maias, né, onde eles ficavam.
Eles desenvolveram-se na região da Mesoamérica, que é na América Central, tá? Em regiões que correspondem atualmente ao México, Guatemala, El Salvador, Belize e Honduras. Em virtude de sua localização, os maias também são conhecidos como povos mesoamericanos. Então, quando eu falo Mesoamérica, eu estou incluindo a América Central e o México, né, que está na América ali do Norte. Como que era a estrutura política dos maias, né? O poder político nas principais cidades era exercido pelo Alaquiunic, que era o homem verdadeiro, essa é a tradução, respeitado como rei e sacerdote e investido de poder vitalício e hereditário. Poder vitalício quer dizer que não tem fim, é para sempre. E hereditário quer dizer que vai passar de pai para filho, né? Vitalício não tem fim só quando você morre. E aí você morre e vai para outra pessoa, da sua família, né? Eles se organizavam-se sobre a forma de cidades e estados, então igual os Olmecas, né? O que significa que cada cidade correspondia a uma entidade administrativa autônoma, com governantes específicos para cada uma. Ou seja, é a primeira ideia de cidade que nós temos, tá? Então, é igual, por exemplo, essa autonomia é igual à cidade que nós temos hoje. Campos é uma cidade, tem seu prefeito, e esse prefeito, né, é o governante específico de cada cidade, é o prefeito. Então, nós estamos falando de uma cidade que tem um governante específico, não é um rei que reina, né, tudo. É um por cidade-estado. Então, você tem a ideia, né, de prefeito que a gente tem hoje. E é uma descentralização política. Então, não é um só, né, não é o Alaquiunic que vai cuidar de tudo. Ele tem o poder vitalício, ele é o rei e o sacerdote. Mas ele não trabalha, né, ele não vai organizar e não vai cuidar de cada cidade-estado, tá bom? Ele é como se fosse o nosso presidente. O presidente, ele organiza todo o federal, mas ele não manda na cidade de Campos específica, né? Ele tem um poder maior, mas quem é responsável por Campos é o prefeito, tá bom? Aqui eu trouxe para vocês uma pirâmide para a gente entender como que era a escala social, a estrutura social dos povos maias. Quem estava acima, quem tinha o maior poder eram os nobres e os sacerdotes, né? Quem estava no meio da pirâmide eram os artesãos e camponeses, e tínhamos também os escravizados, que eram chamados de pentacúbi, tá? Então esse era o nome que eles chamavam os escravos. Os maias, eles ocuparam um território de 300 mil quilômetros quadrados, com uma população de 15 mil habitantes, através da seleção de sementes e do cruzamento de diferentes espécies. Os maias foram responsáveis pelo desenvolvimento do milho como fonte de alimento. Então, eles começaram, descobriram que o milho poderia ser comida, né? E foram fazendo vários tipos de comida a partir do milho. Então, farinha, né? Surgiu a partir daí. Cultivavam tabaco, feijão, abóbora, algodão, tomate, batata e frutas. Eles não tinham, né, a prática da pecuária, em função da inexistência de animais de porte em sua fauna, que fossem adequáveis a esse tipo de atividade. Então, na verdade, eles não praticaram a pecuária porque não tinha animal, né? Não tinha cavalo, não tinha boi, não tinha animais desse tamanho, desse porte, para que se fosse praticada a pecuária. Os camponeses, eles trabalhavam de forma coletiva, mas eram subvisionados pelos batabes, que eram como se fossem chefes de vila local, né? Era o nome dado ao chefe de uma cidade ou de uma vila, chamada Batabil, tá? Esses nomezinhos, gente, são meio complicadinhos, mas eu vou fazer na semana que vem um resuminho com vocês, tá? Então vai ficar mais fácil. Os camponeses, eles eram quem sustentavam o governo. Por quê? Porque os camponeses era quem pagava os tributos e oferendas e também era quem trabalhava, né? O nobre, ele estava lá em cima, ele só mandava. O sacerdote é a mesma coisa, quem que botava a mão ali para trabalhar eram os camponeses. Então, a partir deles, né, que o governo existia. Havia uma ausência de matéria-prima para desenvolvimento de atividade metalúrgica, então eles ainda não trabalhavam com nada de metal. E houve um avançado artesanato em pedra, que lhes assegurava, né, armas, enfeites e ferramentas de trabalho. Tudo era feito a partir do desenvolvimento da pedra. Os maias, eles acreditavam em diversos deuses. Sua religião, então, era politeísta. Monoteísta acredita num único Deus. Politeísta acredita em vários deuses. Eles desenvolveram grandes construções, como pirâmides, palácios e templos,
promoveram no campo da astronomia a construção de observatórios dos movimentos dos astros e planetas e a previsão de eclipses solares. Olha como que os maias eram bem modernos, né? E bem inteligentes. Era uma comunidade bem organizada e desenvolvida. Eles também desenvolveram um sistema numérico de base vigesimal, né? Ou seja, na base número 20, estabelecendo um símbolo para o zero e o primeiro e o princípio do valor relativo. O sistema de escrita era baseado em hieróglifos e desenvolveram um calendário que tem como marco inicial o ano de 3114, tá? Antes de Cristo. Eu trouxe para vocês a imagem, depois eu vou mostrar. Então, a contagem do tempo, ele era diferente, né? O período que o calendário nosso, que é o gregoriano, né, que define que o ano é 365 dias, né, 12 meses de 30 ou 31 dias, para os maias, o ano, ou tum, que era o que eles chamavam de ano, durava 260 dias com 18 meses de 20 dias. Reparem que a contagem do tempo é diferente, tá? Isso aí é uma forma de como a gente se organiza. Escrita dos maias. Eles elaboraram um sistema de escrita que incluía muitos signos e desenhos. Não foi totalmente decifrado ainda, tá? No período da chegada dos europeus, a civilização maia já se encontrava em relativo declínio político, ou seja, quando os europeus chegaram, né, a encontrar a civilização maia, eles já estavam, uma civilização que já estava se ruindo, né, se acabando, vamos dizer assim, politicamente. Só para poder fechar, então, os maias, né, como pontos principais, nós temos desenvolvimento da matemática, da astronomia, né, organização política, criação de cidades-estados, descentralização do poder político, né? E esses são os pontos mais importantes sobre os maias. Os povos astecas, 1325 a 1521. Já é em outro período, né? Os astecas, então, eles foram uma civilização pré-colombiana e desenvolveram-se na Mesoamérica também. A capital dos astecas era a cidade de Tenochtitlan. Tenochtitlan. É o nome, ela embola a língua, né? Complicadinho. Conhecida por sua grandeza e localizada onde hoje fica a cidade do México. Então, capital do México. Então, reparem que aí nós temos, né, um povo de origem mexicana, vamos dizer. Então, os astecas ficaram conhecidos por formarem uma civilização com estilo de vida sofisticado também. Foram dominados pelos espanhóis em 1521, ou seja, faz parte da América Espanhola. Sua origem, né, da onde que vieram remotas tribos nômades da região de Aztlán, atual sudoeste dos Estados Unidos da América. Foram aqueles povos que a gente falou lá no início do vídeo. Então, eles são originários dos povos mexicas, que se estabeleceram no Vale do México, né? As lendas astecas falam que eles migraram de uma região lendária chamada Aztlán, que ficava no norte ou noroeste mexicano, e que durante essa migração, os astecas eles foram induzidos por um deus, né? Um deus dele, que era... Eu não vou saber falar o nome, que eu vou embolar a língua todinha aqui, tá? Então não se preocupem em decorar esses nomes. É só vocês saberem o que fez eles chegarem até onde eles estão hoje, né, naquela época. Um dos marcos mais importantes da história dos astecas foi a fundação de Tenochtitlan, que ocorreu em 1325. O marco fundador da cidade, que foi a construção de um templo feito de bambu, e a escolha do local ocorreu por uma determinação dos sacerdotes que alegaram ter visto um presságio, uma águia pousada em um cacto devorando uma serpente. Após a fundação e o crescimento dessa cidade, Tenochtitlan, os astecas desenvolveram laços comerciais com grandes cidades vizinhas. A capital asteca, então, também desenvolveu uma notável força militar e o fortalecimento da cidade fez com que eles unissem com Texcoco e Tlacopan, que é o nome de duas cidades. A união dessas três cidades ficou conhecida como a Tríplice Aliança. Vamos ver então como que era a sociedade política, né, asteca. A sociedade asteca, então, ela era marcada pela diversidade e hierarquização. Então, você tinha uma hierarquia como tinha-se no Maia, tá? E no seu auge, a civilização asteca chegou a ter cerca de 11 milhões de habitantes.
Nas regiões conquistadas, eles exigiam impostos, né? E esses impostos eram pagos por meio de alimentos, joias, outros utensílios. A cessão de seres humanos como escravos para sacrifício também era aceito pelos astecas como pagamento. Então aí vem dizendo, não era dinheiro naquela época, né? O que era aceito como... O que era considerado, né, imposto, o que era pago. Então não era dinheiro. A sociedade política. A sociedade asteca, então, tinha-se um imperador como topo da pirâmide social. Esse imperador tem esse nome bem complicadinho. O imperador ele era visto como a representação do deus mais importante dos astecas, que era o Tezcatlipoca. Os nomes são melhores. Abaixo do imperador estava a nobreza, grupo que possuía cargos na administração do Império dos Astecas. O grosso modo da sociedade era formado por homens comuns, um grupo que exercia diferentes funções, e também a mobilidade social para os homens comuns. Por fim, havia os escravos, né? E os escravos, como igual na África, não era quem era negro, tá? Os escravos eram criminosos e pessoas endividadas, pessoas que não conseguiam pagar, né, os impostos, que não tinham como pagar, então elas viravam escrava, tá? Na sociedade asteca, os escravos eles poderiam ter posses e família. Então não é a escravidão como a gente conhece com o negro, né, que não tinha direito a nada, direito a posse e família, né, nem a liberdade. Aqui eu trouxe a hierarquia social, então, dos povos astecas, né, a pirâmide, os nobres, sacerdotes militares, os artesãos e comerciantes, os camponeses escravizados por último. Mas os camponeses ainda estão um pouco acima dos escravos, tá? Os escravos sempre é a base, sempre são os últimos. A economia, ela era baseada na agricultura, então o cultivo agrícola era muito importante. Eles tinham uma técnica muito diferente de agricultura que era conhecida como chinampas. Essa técnica era construir ilhas artificiais, tá? Ligava com a canal do rio, utilizando material orgânico do fundo do lago. Então eles cultivavam milho, que era o principal alimento da sua dieta, até porque, gente, é pelo clima, pelo tipo de solo, né? Então isso faz com que o milho, tanto com os maias quanto com os astecas, seja o seu principal alimento, tá? O feijão, o cacau, vamos lembrar que estamos falando da América, né? Então nós temos um clima diferente, nós temos um solo diferente, um terreno diferente e outros alimentos, como a baunilha, o tomate, pimenta, né? E além da agricultura, tinha-se atividade comercial que não existia nos maias, então vem aí uma diferença. O comércio nos mercados astecas funcionava pelo sistema de escambo, então aquele mesmo sistema de troca de mercadoria. Alguns produtos, por serem mais valorizados, como pedra preciosa ou favas de cacau, podiam ser utilizados como moedas. Gente, desculpa essas pausas que eu tô dando, mas é que eu tô com uma alergia terrível, aí toda hora eu paro um pouquinho. Vou beber uma água, dar uma respirada, senão eu não consigo fazer o vídeo. Isso também acontece na sala de aula, né? Então, normal. Os astecas, então, eles desenvolveram também grandes estudos na astronomia, como os maias, e eles organizaram 2 calendários, o solar e o lunar, baseado no Sol e na Lua. Também criaram um sistema de escrita hieroglífica. A oralidade era a sua principal forma de transmissão de valores culturais, ou seja, eles usavam da fala, da oralidade, para transmitir sua cultura, seu valor cultural. Eles não usavam tanto a escrita, apesar de terem criado um sistema de escrita, tá? Elaboraram grandes obras de engenharia, hidráulicas, né, e de irrigação. Vamos agora para os povos incas, né, os nossos últimos povos, 1438 a 1533. Os povos incas, a localização deles, né, nas áreas verticais da Cordilheira dos Andes, onde se situam profundos e diversos rios. Então, a civilização inca, Filhos do Sol, é o mesmo nome, né? Igual nós tínhamos com os maias, eles também tinham outro nome, os povos incas também tinham. Uma coisa importante, a localização dos povos incas já é diferente, tá? Dos astecas e dos maias. Já é perto dos Andes ali, então a gente já tá falando de América do Sul. Os incas, eles sucederam outras tribos guerreiras ocupantes da região, como os chavis, os mexicas e os tiahuanacos.
A construção do Império Inca, né, foi comandada pelo guerreiro Manco Cápac, esse nome é importante, após estabelecer na cidade de Cusco, travando, né, lutas vitoriosas contra tribos vizinhas. Até hoje, gente, a cidade de Cusco ela é muito visitada devido às construções incas, tá? Inca é imperador, significa, né, a palavra Inca significa imperador, e os povos incas ocuparam regiões de países como Chile, Argentina, Bolívia, Peru e Equador, América do Sul, como eu falei com vocês. Os imperadores incas, eles eram chamados de Sapa Inca, nome engraçado, mas significava Supremo Imperador, ou seja, era um máximo, né? Rainhas de Coia, sempre eram membros da própria família, em geral irmãs mais velhas, então nem sempre era esposa, tá? O Sapa Inca era temido e exercia poderes civis, militares e religiosos sobre a vida pública e privada de todos os habitantes do império. Então aqui nós temos uma estrutura política de império, não de cidades-estados. Então o Sapa Inca era quem criava as leis, né? Ele tinha o dever de não deixar faltar alimento para a população, de proteger os idosos e doentes e viúvas, tá? Nas principais cidades do Império era construído um palácio com grandes salões e pátios internos, né, para hospedar o Sapa Inca. É como se fosse a capital do país, né? Então, considera-se que essas cidades do Império era a parte onde tinha o palácio, é como se fosse nossa Brasília de hoje em dia. Na capital do Império, Cusco, além do palácio do imperador, foram construídos templos, né, para rituais sagrados, formação de sacerdotes. A nobreza eram pessoas de confiança do imperador, geralmente familiares, que exerciam cargos como governadores, né, chefes militares, sacerdotes, juízes, funcionários públicos e artesãos, então pedreiros, marceneiros, ourives, camponeses. E aqui nós temos uma estrutura social inca. Reparem que aqui já é um pouco diferente. Nós temos a nobreza, os funcionários públicos e artesãos em segundo, camponeses e, por fim, os escravos, que era a mesma situação. O escravo era quem estava devendo, quem era ladrão, então eles eram escravizados. Economia dos incas, né? Todas as terras pertenciam ao Estado, bem como a maior parte dos rebanhos e das minas, então não tinha posse sua, né? Era tudo do Estado. Desenvolveram então um sistema de produção agrícola, e aí nas áreas elevadas, que são as áreas mais altas do Alpes, eles plantavam batata e coca, e nas áreas mais baixas era feijão, milho, pimenta e abacate. Ao contrário dos astecas e maias, isso é importante, os incas eles desenvolveram uma atividade pecuária. Então, aqui na América do Sul, nós tínhamos animais com porte para isso, né? E que animais eram esses? Eram as lhamas, né, que forneciam carne, couro, esterco, e os maias, né, os incas, eles também desenvolveram importantes obras arquitetônicas, de arquitetura. Só uma água. Pronto, voltei. Eles desenvolveram importantes obras arquitetônicas, como palácios, né, templos, em cidade de Cusco e Machu Picchu. Aqui eu trouxe a organização social dos incas. Desculpa. Apesar de não possuírem um sistema de escrita, criaram um sistema de numeração decimal, chamado quipo. O quipo, gente, é igual a essa imagem, tá? Era um bastão de corda e eles davam os nós, tá? Esses nós eram os números. Então, apesar dos incas não terem um sistema de escrita, eles criaram um sistema de numeração muito eficiente. Maias, astecas e incas, né? Eles eram politeístas, então as três civilizações acreditavam em deuses. Os deuses eles eram representados por figuras humanas, com máscaras, ornamentos relacionados a animais e a força da natureza. Deus Sol, Deus da Lua, né? Então eles divinizavam esses elementos como o Sol, a Lua, a Terra, Deus da Terra, o arco-íris. Então, tudo eles chamavam de Deus. E para merecer os benefícios, eles tinham que fazer sacrifícios. E muitas vezes eram sacrifícios animais e humanos, tá? Principalmente dos povos astecas. Aqui eu trouxe uma imagem de como que era retratado os deuses para eles, né? Então,
A maioria dos templos construídos em homenagem aos deuses pré-colombianos, ele foi destruído pelos espanhóis, tá? Então, todos, reparem, esses povos que a gente está falando, Maia, Inca, Azteca, foi na América Espanhola, tá? Então, os templos criados para os deuses foi destruído. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela. Essa tabela ela é muito importante. Ela vem resumindo para vocês bem bonitinho o que é cada uma das civilizações, né? Então, a localização dos astecas, noroeste do México, dos maias, né? Sul do México, incluindo também Guatemala, Honduras, El Salvador e Belize. E os incas, né? A América do Sul ali, Peru, Bolívia, Equador, Chile e Argentina. Como que era a política, né, dos astecas? O poder militarizado e teocrático, o imperador, né, da mesma família, então ele tinha poder vitalício e hereditário, né? Ele tinha um comando de exército e de chefiar o governo. Os maias eram cidades-estados, poder político, teocrático, hereditário, e os incas eram o chefe supremo, poder teocrático militarista. A economia dos astecas era baseada na agricultura, né, nos chinampas, e dos maias era a agricultura também, e os incas nós já temos agricultura, comércio, e aqui não colocou na tabela, mas nós temos também, como a gente já acabou de ver, a questão da pecuária. Sociedades, né? As astecas viviam de forma de clã, a posição social, tinha-se escravos. Nos maias nós tínhamos também escravos, governantes, comerciantes, e nos incas a gente já tem imperador, nobreza, alto clero, artesão, né? Nós já temos uma estrutura de sociedade muito próxima que a gente tem hoje, tá? Vamos fazer então agora os exercícios sobre esses povos pré-colombianos, né? Páginas 73 e 74. Eu vou responder com vocês as questões e vou deixar uma atividade para casa, tá? Aqui na número 9 vem analise o texto a seguir. Esse texto está no livro, tá? Eu coloquei aqui só para a gente poder acompanhar. Eu não vou ler esse texto, senão a gente vai ficar com um vídeo de horas, né? E essa não é a intenção. E esse texto vem falando sobre uma civilização muito avançada, né? Fala onde que ela estava localizada, fala sobre os olmecas, os astecas, os incas e os maias, né? Esse texto ele vem diferenciar um pouco um do outro. Então, de acordo com as informações apresentadas pelo texto, identifique duas semelhanças entre os astecas e incas e, posteriormente, uma distinção destes em relação aos povos maias. Então, vamos lá. O que tem de semelhante entre o Inca e o Asteca? Ambos se estruturavam, né, a partir de impérios centralizados e ambos as civilizações tinham um grande grau de desenvolvimento tecnológico, né? Então, eles se desenvolveram, né, numa estrutura social de império, né? Havia Império Inca, Império Asteca, e também tinha um grau de desenvolvimento tecnológico. Nós tínhamos aí os incas que desenvolveram a matemática, os astecas, né, a escrita, a questão também do calendário. Então, são povos extremamente, né, naquele período tecnológico. Hoje a gente pode ver que não, né? Mas naquela época desenvolver um calendário sem recurso nenhum que eles não tinham, né, era considerado um avanço muito grande. E diferentemente, né, em relação aos astecas e os incas, os maias, eles revelaram, segundo o texto, um nível cultural relativamente mais avançado, por constituírem, dentre outras manifestações, um sistema completo de escrita. Então, os maias foram a única civilização que conseguiu se aprofundar mais nessa parte da escrita, tá? Também tinha a parte matemática bem desenvolvida, o calendário bem elaborado, mas a parte da escrita é o destaque dos maias. Apesar dos astecas também ter desenvolvido uma escrita, foi muito inferior comparado aos maias. Texto na questão 10. Gente, não esqueçam de responder, tá? Isso vai ajudar muito vocês na hora das provas e das atividades. Leia o texto a seguir. Um espanto ainda maior arrebata os conquistadores quando chegam ao alto da pirâmide e descobrem a extensão da capital dos astecas. O lago está coberto por uma infinidade de canoas que abastecem a cidade e partem lotadas de mercadorias. Talvez fosse preciso chegar aos relatos de Marco Polo para ter tal emoção. Com seus 200 ou 300 mil habitantes, será compatível às capitais do mundo conhecido europeu.
Identifique e explique a importância dessa cidade segundo a tradição asteca. Esta cidade é a Tenochtitlan. Essa cidade é onde foi a capital, vamos dizer assim, né? Foi fundada por antigos guerreiros astecas. Aí vem aquela história, né, que conta sobre ter avistado a águia e essa águia, né, ter devorado uma serpente sob um cacto. Então, essa simbologia, ela caracteriza o local da cidade que se transformou, então, numa capital, tá? Lembrando, gente, que aqui eu só resumi, tá bom? Vocês podem colocar tudo que tá aqui escrito. Dá um pause no vídeo, copia e depois dá o play pra gente continuar. Letra B. Justifique por que conquistadores espanhóis a batizaram de Veneza Americana. Essa parte eu não coloquei no slide, senão ia ficar muita coisa, mas vem no livro de vocês, ó. Vou pegar aqui o livro, peraí. Peguei o livro de vocês. Vou falar qual página que fala sobre essa questão da Veneza Americana, tá? Só um minuto. Na página 66, tá? Nessa página aqui fala sobre a Veneza Americana. Então, a Tecnontitlan, que era a capital dos astecas, foi estruturada por uma avançada arquitetura marcada pela construção de pirâmides, templos e palácios, além de um sofisticado sistema de canais de trajeto da ilha. Devido à sua dinâmica comercial dessa ilha asteca e os canais que cortavam a estrutura da cidade, fizeram com que os conquistadores espanhóis associassem a cidade italiana de Veneza, que possuía características similares. Como que é Veneza, né? Se vocês lembrarem, Veneza é uma cidade toda cortada em rios. As ruas são rios, as pessoas andam de barco, né? De navio. Então, eles viam essa ilha, né, esse trajeto da ilha, como se fosse Veneza, Veneza Americana. Na número 11, nós temos aí um pequeno texto, né? Não coloquei todo, vem falando sobre a organização da Ilu, com a atribuição da mulher. E a letra A pergunta, né, o que eram os Ailus, indique qual era a sua importância econômica para a sociedade inca. E, na sua opinião, por que a criança nascida era mais valorizada se fosse do sexo masculino? E se você concorda com esse critério? A letra B, gente, eu vou deixar ela como pessoal. Por quê? Vamos pensar. Porque, olha o texto que fala, né? O pai só recebia metade do tamanho da terra que seria dada se o nascido fosse homem. Vamos pensar em relação naquela época, tá? Para trabalho braçal, que era a questão, né, dos camponeses, dos comerciantes. Trabalho braçal. Quem tem mais força, mais disposição para trabalhar, né? E outra, a mulher naquela época, como que ela era? Ela trabalhava? Ou ela só cuidava da casa e dos filhos? Então, isso tem um peso muito grande, tá? Então, vocês vão responder. Então, por que a criança ela era mais valorizada se fosse homem? E se você concorda com isso, você acha o quê? Que tinha que ser mesmo pagar mais por homem ou tinha que pagar menos, né? Ou pagar igual? Então, a gente não tá falando de agora, a gente tá falando daquela época, daquele período, daquele tipo de organização social, tá bom? Então, vamos ver a letra A. Os Ailus, né, eram comunidades agrícolas organizadas por grau de parentesco, subordinadas à autoridade dos curacas, representantes do governo inca. Nos Ailus, os camponeses trabalhavam coletivamente a terra e a produção era dividida entre a comunidade, o Estado e os sacerdotes. Era a partir dos Ailus que se promovia o recrutamento temporário da mão de obra necessária para a construção das inúmeras obras públicas, como templos, estradas, pontes, canais, palácios, né? Tudo promovido pelo Estado. Agora eu vou deixar com vocês. Vocês vão responder as questões de 10 e 11 da parada complementar, página 78, e a questão 10 da página 83, tá? Vocês respondem e mandam para o meu e-mail, tá bom? Vou aguardar, então, vocês me enviarem as respostas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, né, já sabem que podem me ligar, mandar mensagem, perguntar, tá bom? Então é isso. A aula de hoje, então, foi referida aos povos pré-colombianos, dando um destaque maior para os maias, os astecas e os incas. Tudo bem? Então, um beijo para vocês, boa semana e